Olá, no programa de hoje, as transformações do mundo do trabalho. Revolução digital, inteligência artificial, desafios regulatórios de plataformas, novas dinâmicas do empreendedorismo, mudanças climáticas e na legislação trabalhista trazem uma série de desafios para os trabalhadores contemporâneos e as novas gerações que chegarão ao mercado. E uma obra lança luz sobre as especificidades desse processo no Brasil. Eu converso com o jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto. Ele é coautor do livro O que os coaches não te contam sobre o futuro do trabalho, em lançamento pela editora Alameda. Bem-vindo, Sakamoto, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Sakamoto, a obra sua e de Carlos Juliano Barros, que também é jornalista da Repórter Brasil, parte de uma análise crítica sobre as transformações do mundo do trabalho no Brasil e traz já no título uma provocação aos coaches que tanto proliferam no nosso cenário contemporâneo. A desinformação, Sakamoto, é um elemento estratégico para a disseminação dos ideais das novas lógicas do capital? Olha, a desinformação é, digamos, é a trilha, né, na qual tenta se mudar o sentido do trabalho como a gente conhece, né? Eu não sou contra, e acho que ninguém é contra a evolução do trabalho. Agora, a ideia do trabalho, né, a ideia da produção de riqueza remunerada, né, desse contrato de compra e venda, que é a base do capitalismo, né, ele está sendo, neste exato momento, reformado, e não necessariamente para o bem dos trabalhadores. Né, ao longo de décadas, de séculos, né, os trabalhadores aprenderam que eles tinham um patrão, tinham tarefas, estavam sendo remunerados por esse trabalho, né? Hoje em dia, você acaba tendo dificuldade, não raro, de saber quem é o seu patrão, né? Muitas vezes o seu patrão é um algoritmo numa tela de celular, através de um processo gamificado de entregas, né? Em que você vai fazendo entregas uma atrás da outra e ganhando dinheiro sem você saber de fato quem manda no jogo e a quem reclamar, né? Então, há uma construção no meio disso que não necessariamente ela beneficia os trabalhadores, né? Isso sem contar a própria questão, você comentou do coach, a gente fez uma brincadeira no título, né, do livro, porque há uma história também contada a exaustão na nossa sociedade de que basta acreditar em si mesmo, basta trabalhar de forma dura, de forma árdua, que qualquer pessoa pode vencer na vida, qualquer pessoa pode ficar rico. Isso é uma cascata. Né? A gente sabe que isso é uma cascata, a gente sabe que é claro que ser bem-sucedido demanda um trabalho duro, demanda formação, demanda dedicação, isso faz parte, né? Mas não necessariamente todas as pessoas que se dedicarem duramente e que acreditarem em si mesmas, elas vão conseguir ficar ricas ou tipo, ter uma vida confortável, né? A gente sabe a vida dos nossos pais, dos nossos avós, a culpa deles não é falta de mindset, como muitas pessoas dizem, mas faz parte da lógica do próprio sistema, né? Então, é quase como uma tortura, né? Você impondo aos trabalhadores que no final da vida podem não ter juntado alguma coisa, e aí diz, olha, você não acreditou muito em si mesmo, você não acreditou na sua competência, você não mentalizou o seu sucesso. Na verdade, nada disso, na verdade, foi o próprio sistema. Desde 2017, Sakamoto, com a flexibilização da legislação trabalhista, cresceu a olhos vistos no país o trabalho autônomo, muitas vezes mal remunerado e sem proteção. E até onde os levantamentos formais alcançam, esse exército só aumenta. Por quê? Olha, existem, na verdade, várias discussões a respeito disso, né? É claro que depois da reforma trabalhista, né, você teve aumento de determinadas categorias, redução, tudo isso mais, mas, por exemplo, hoje o trabalho formal, ele vem crescendo. A gente está, inclusive, nesse exato momento, na menor taxa da série histórica de desemprego, né? Uma quantidade muito grande de trabalhadores que acabaram voltando para a formalidade, né? Apesar disso, e aí eu concordo, é que você tem uma quantidade muito grande de trabalhadores informais. Ora,
A parte boa é o seguinte: é claro que a gente tem que defender e a gente tem que louvar o bom empreendedorismo, o empreendedorismo de verdade. Eu mesmo, tem gente que não acredita, mas eu sou professor na PUC de jornalismo e eu sou professor de uma das disciplinas que eu dou é empreendedorismo e jornalismo, ou seja, eu ensino os alunos a criarem veículos de comunicação lucrativos, sem fins lucrativos, estruturar eles, né, preparar eles para poderem criar novos veículos e lançá-los no mercado. Ora, esse tipo de empreendedorismo é legal, o empreendedorismo em que os trabalhadores eles ganham autonomia, ganham liberdade, desenvolvem um negócio, esse negócio contrata outras pessoas, gera riqueza para sua família, gera riqueza para sua comunidade, para o país, faz o país crescer. Esse é o bom empreendedorismo que a gente tem que defender. Agora, o que acontece é que, devido a empregos formais, muitas vezes de baixa qualidade, ou seja, mal remunerados, em que você tem superexploração, jornada 6 para um, 7 para zero ilegalmente às vezes, trabalho que você não tem banco de horas, que você não paga hora extra, sabe aquele trabalho que extrai, que esmaga, que espreme as pessoas? Somando isso, na verdade, esse tipo de trabalho acaba empurrando pessoas, né, para, olha, não aguento mais, vou tentar a vida por conta própria, e de certa forma, alguns empregos relacionados à tecnologia, que usam a tecnologia, acabaram ajudando as pessoas a se reposicionar. Só que não significa que a vida delas é melhor e não significa que elas empreenderam de fato. Não significa que elas são patrões de si mesmo. Significa que elas têm muitas vezes muitos chefes, todos esses chefes estão no formato de algoritmos e telas de celular, e que definem quanto a pessoa ganha e, mas eu trabalho no horário que eu quero. Será mesmo? Ou você tem que ficar logado um tempão para poder ganhar um dinheiro, para poder bancar e criar sua família? No final das contas, né, isso tem levado muita gente a criticar o trabalho CLT, CLT virou até xingamento entre algumas crianças, e louvar o trabalho autônomo. O trabalho autônomo é legal, só que não necessariamente todos. E o trabalho CLT tem trabalho ruim, mas também não necessariamente todos. O problema do trabalho CLT não é o CLT. O problema do trabalho CLT são patrões que pagam pouco. São patrões que superexploram. É diferente. Né? Da mesma forma, né, o problema, nem todo trabalho autônomo garante, de fato, recursos para as pessoas poderem se desenvolver, para poderem garantir autonomia para a sua própria vida. Mas existe esse discurso, porque aí você pega essa realidade prática de trabalhos muitas vezes ruins CLT, mas não são todos, não são nem a maioria, mas tem esses trabalhos ruins. A culpa é do patrão, é do trabalho ruim, não é da CLT, não é do pacote de direitos e benefícios, que é importante ser defendido, né? Só que aí isso se soma, aí sim, tem todo um discurso, né, político, ideológico, que se aproveita dessa situação para tentar fazer o quê? Uma mudança no sentido do trabalho. Olha, vamos parar com essa coisa de CLT, vamos parar com essa coisa de direitos, né? Como diria o ex-presidente, né? Vocês querem todos os direitos e sem emprego, ou muitos empregos e sem direitos, como se a dicotomia fosse essa, e não é, né? Vamos mudar isso, né? Vamos mudar essa coisa da CLT, vamos caminhar para uma situação em que cada um por si. O problema, e para terminar, numa situação do cada um por si, em que cada trabalhador se acredita muitas vezes na balela de que ele é um patrão, as pessoas não se veem umas às outras como trabalhadores, não se veem umas às outras como trabalhadores com os mesmos interesses e não se organizam para reivindicar coletivamente por seus direitos, né? Elas não reivindicam, elas não se organizam. Então, quando, por exemplo, um grupo de motociclistas do Brasil inteiro resolve fazer um break, parar de entregar, isso assusta muita gente e fala, como assim? Né? Eles estão se organizando? Sim, eles estão se organizando e é importante que eles se reconheçam como trabalhadores e se organizem. Tem dados divulgados pelo Datafolha em junho que ilustram essa questão da CLT que você coloca, Sakamoto. 67% dos brasileiros preferem trabalhar com carteira assinada, mesmo com remuneração menor. No entanto, a mesma pesquisa mostra que esse número vem caindo. Em 2022, eram 77% os que preferiam a CLT. Essas transformações em curso, na sua visão, denotam uma certa mudança cultural ou são efeitos da simples luta por sobrevivência cotidiana, digamos assim?
Então, eu não gosto de colocar exatamente na. Acaba virando cultural porque acaba massificando. Mas eu não acho que é simplesmente uma manifestação cultural orgânica e autônoma. É uma luta, efeitos da luta cotidiana que se somam, é claro, a uma tentativa de desregulamentação do trabalho. Uma das lutas mais silenciosas e ao mesmo tempo mais fortes e duras na sociedade, ela passa muitas vezes ao largo da atenção da população, né, da classe trabalhadora de uma maneira geral, que é uma tentativa de desregulamentar proteções trabalhistas, direitos trabalhistas, benefícios trabalhistas. A própria reforma trabalhista, em muitos sentidos, foi isso. Ela nasceu, em muito, com os votos vencidos, né, votos de empresários, em processos que os empresários foram vencidos no Tribunal Superior do Trabalho, pegaram muito daqueles processos que eles perderam para os trabalhadores e falaram, bom, vamos transformar isso em lei, porque aí você dá uma virada de mesa. Bom, uma parte da reforma trabalhista foi isso também. Então, o que acontece? Você tem uma necessidade de reduzir essas proteções sob a justificativa que vai aumentar a competitividade e assim vai aumentar empregos. Na prática, na hora que a gente vê essa desregulamentação acontecendo em qualquer lugar do mundo, isso não se traduz em melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, bem pelo contrário. Os trabalhadores são mais bem tratados em países onde você tem um mínimo de proteção social, de bem-estar social, né, de trabalhadores que se organizam, categorias que se organizam em sindicatos e tudo isso mais. Né? Então, o que acontece? Você tem um processo muito forte de você tentar diminuir, corroer, reduzir os direitos dos trabalhadores de uma maneira geral. E aí, isso vai sendo apropriado, sendo difundido de uma forma mais palatável. Ninguém vai chegar para você e falar, ó, a gente vai diminuir as proteções e os benefícios, porque assim é melhor, porque do nosso lado vamos ganhar mais dinheiro. Quem vai falar isso? Né? O pessoal vai falar o quê? Vai falar, olha, com isso aqui você vai ter mais liberdade, você vai ter mais autonomia, você vai ser patrão de si mesmo, você vai empreender, você vai poder crescer, você vai poder se desenvolver, basta apenas acreditar em si mesmo, basta acreditar ter fé em si mesmo. Óbvio que tudo isso é importante, mas isso não significa necessariamente que essa confluência de elementos juntos vão garantir a melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores. Né? Ó, os trabalhadores não deveriam reivindicar, fazer greve, criticar. Então, tem muita coisa que acaba sendo transformada em, em uma narrativa do que é legal e do que não é legal, do que é bom e do que não é bom. Né? E aí as categorias vão comprando, como se fossem verdades, e vão reproduzindo. Olha, por exemplo, a nossa categoria, eu sou jornalista, né? Jornalista é um dos bichos mais complicados que existe, porque o jornalista não se acha trabalhador. Boa parte dos jornalistas não acham que são trabalhadores. Né? A gente convive junto dos círculos de poder, dos círculos do patronato, né? Os mesmos ambientes culturais, sociais, intelectuais, a gente muitas vezes acha que nós fazemos parte desse mesmo círculo. E aí isso dificulta, é muito interessante. O jornalista é muito ruim para cobrir greve, ele muitas vezes não sente empatia com a classe trabalhadora, ela faz matéria sobre o trânsito, né, prefere fazer matéria sobre o trânsito por conta de bloqueios ou por conta de protestos de trabalhadores, mas nunca vai lá descer para ouvir da boca dos trabalhadores as pautas de reivindicação. Então, é interessante como é que uma categoria que não entende trabalhadores acaba sendo responsável para cobrir a demanda desses trabalhadores, né? Então, é um ponto interessantíssimo, porque existe uma pulverização. A gente vive uma sociedade em que as pessoas, tudo que é feito para evitar que as pessoas se reconheçam como trabalhadoras. Uma sociedade em que a tendência é que as pessoas se reconheçam. Olha, não, vocês não são trabalhadores, vocês são colaboradores, vocês não são empregados, vocês são assistentes, vocês não são trabalhadores de determinada plataforma, vocês são sócios, parceiros comerciais dessas plataformas, né? Então, essa narrativa, ela não é orgânica, ela é construída, ela é imposta de uma forma que fica palatável. E aí, no meio de tudo isso, para concluir, a gente tem visto movimentações bastante preocupantes. Por exemplo, há no Supremo Tribunal Federal, neste momento, o julgamento do tema 1389, que diz respeito a basicamente se passar. Você tem situações de fraude trabalhista, não estou falando de terceirização, não. Terceirização é legal, garantida lá pelas mudanças de 2016 e 2017.
A questão é que tem situações como pejotização ilegal ou como fraude, em que o trabalhador deveria estar sendo contratado pelas regras trabalhistas e ele não está, e está uma situação de fraude, em que a justiça diz não, é um trabalhador dando nota fiscal, outra empresa, então isto não é uma relação trabalhista, é uma relação comercial. Então sai da justiça do trabalho, vai para a justiça comum, né? Ou seja, é uma questão trabalhista sendo discutida pela justiça comum e muito empregador quer isso. E está sendo feita essa discussão no Supremo Tribunal Federal. Como é que o Supremo Tribunal Federal vai encarar isso? Para vocês terem ideia, e aí tem uma. Porque o livro da gente trata desde as questões tecnológicas, desde as questões mais avançadas do debate sobre trabalho, quanto das questões que deveriam ser as mais arcaicas. A gente vive ainda trabalho escravo, trabalho infantil, várias formas de superexploração do trabalho. E você tem essas duas coisas se misturando. Você tem essa narrativa do empresário e do empreendedor se misturando com a questão do trabalho escravo para justificar que o patrão não tem responsabilidade nenhuma pelos trabalhadores que foram escravizados. Não, eu não tenho responsabilidade, eles são autônomos, né? A gente não tem responsabilidade. E tem. Houve um processo de escravização no meio, e isso é extremamente comum. Então, essas mudanças que estão sendo discutidas na Suprema Corte podem, inclusive, facilitar o trabalho escravo. Sakamoto, o enfraquecimento dos sindicatos e das negociações coletivas se tornou aparentemente um caminho sem volta no Brasil? Olha, com a reforma trabalhista que reduziu o financiamento dos sindicatos, né, diminuiu bastante a sua capacidade de negociação, né? O que acontece é que a existência dos sindicatos ela é positiva para as próprias empresas, porque a partir do momento que existe sindicato, você tem com quem negociar, você tem com quem conversar para tentar encontrar um problema. Caso contrário, vai ser cada trabalhador reclamando, reivindicando, criticando, cruzando os braços, até às vezes promovendo um protesto que não é organizado, né? Os sindicatos eles vêm também para ajudar as próprias empresas a poder ter uma negociação concreta e racional com com o corpo dos trabalhadores, ainda mais quando estamos falando de milhares ou milhões de trabalhadores de acordo com a categoria. Só que houve um enfraquecimento do financiamento e parte da sociedade bombou a ideia de que todo sindicato é feito de safado. Tem muito sindicato safado? Tem, não tem dúvida nenhuma. Os pelego, safado, bandido. Da mesma forma que tem organização de empresas também, que é pelega, safada, bandida. Sabe? Que é safados e bandidos, né? Você tem grupos que distorcem, né? Grupos que roubam, que fazem malfeitos, que locupletam-se para si em todos os grupos sociais. Então, não é um ou outro. Agora se fez crer que é esse grupo especificamente. Só que sem esse grupo você não tem articulação. Muita gente acha que o aumento salarial vem do nada, como acha que o leite vem da padaria e não de um processo longo de extração, de cuidado da vaca, até chegar no consumidor. Então, é um processo difícil, é complicado, porque você tem que explicar para as pessoas que, olha, sem essa reivindicação você não vai ter aumento salarial. O jornalismo camela para conseguir muitas vezes um dissídio que seja a recomposição da inflação, e enquanto isso fica xingando outras categorias, falando, esses grevistas, só que metroviário, metalúrgico, motorista de ônibus, eletricitário, bancário, consegue reajustes melhores do que jornalistas. Não só reajuste, mas também convenções coletivas que garantam proteções mais abrangentes que jornalistas. Então, para isso, você precisa de representações de trabalhadores que sejam fortes e eficazes. O Supremo Tribunal Federal reviu parte do que havia sido discutido na reforma trabalhista e garantiu, pelo menos, recursos vindos de taxas negociais, né? O que ajuda os sindicatos a se manterem. Só que, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento em que está se rediscutindo o próprio formato de representação de trabalhadores. Os aplicativos, os trabalhadores de aplicativos, têm alguns casos que têm sindicatos, né, de entregas, etc. Só que você tem muitas vezes que quem representa o real interesse dos trabalhadores são associações que organizam breques, que reivindicam direitos. A gente está vendo neste momento, inclusive, novas formas de organização surgirem, né? Novas formas de organização através do meio digital, de tudo isso surgirem. Estamos vendo grupos sociais mais jovens, trabalhadores mais jovens, também se indignarem contra a exploração do seu trabalho e se organizarem. Por exemplo, durante a pandemia,
os veículos de comunicação jornalística ganharam muito dinheiro no Brasil, porque todo mundo estava em casa consumindo notícia só. E isso não foi repassado em São Paulo, por exemplo, para os trabalhadores logo de cara. E aí houve paralisações dos veículos de comunicação. Eles paravam 1 ou 2 horas por dia, né, os trabalhadores, para poder reivindicar pelo reajuste. E houve sucesso. Isso principalmente veio de jornalistas mais jovens. Então, há caminhos, há novidades que a gente tem visto por aí, novas formas de organização, organização a partir de outros grupos sociais que acham que não tem que dizer amém em tudo, mas sim vamos discutir, vamos debater a questão do trabalho. Existe isso acontecendo, mas a gente vive sim, neste momento, um momento de enfraquecimento da representação de trabalhadores no Brasil e também no mundo. Você tocou na questão dos aplicativos e a regulamentação deles e de plataformas tem sido um tema no qual o governo Lula enfrenta dificuldades para avançar. Quais são os principais entraves nessa discussão, Sakamoto? O governo Lula, ele mapeou, acho que de forma equivocada no início do governo, o tamanho do problema. Ele achou que em poucos meses poderia regulamentar os aplicativos, tanto não só os de entrega, principalmente por moto, né, mas também os motoristas, principalmente por carro. Achou que seria capaz de fazer isso e não fez, porque não era capaz, exatamente porque você não tinha representação de trabalhadores que representasse a vontade do grupo, e também porque muitas empresas, muitas plataformas insistiam na ideia de que elas são apenas intermediadoras, que elas não definem nada, que na verdade elas são empregadoras. É claro que ninguém está discutindo, eu não estou discutindo aqui colocar todos esses trabalhadores no modelo CLT tradicional, pode ter outras mudanças, etc., mas as empresas se tentaram tirar o corpo fora durante muito tempo e ainda tentam tirar o corpo fora. O governo avançou no que diz respeito à regulamentação dos trabalhadores para motoristas, seguindo muito as sugestões do Uber, e isso empacou no Congresso Nacional, onde, inclusive, as plataformas têm um lobby muito forte. Por outro lado, a questão dos entregadores ainda segue muito demorada. E a principal reivindicação dos trabalhadores, de uma maneira geral, não é nem a questão do INSS, né, que o governo bate muito na tecla pela necessidade de não deixar desamparado. Mas é a questão do preço mínimo, é a questão da hora logada, de trabalhar enquanto tiver, de poder ser remunerado enquanto tiver conectado à disposição da plataforma, de ter um preço mínimo de entrega ou de corrida, ou seja, de recursos mínimos. Porque se eles estiverem ganhando preço mínimo e não um valor miséria, eles inclusive vão poder trabalhar menos, né, no final das contas. Então, só que as empresas têm, na verdade, negado essa discussão do valor mínimo. E isso é o principal impasse. Aí hoje no governo, o ministro Guilherme Boulos, que está à frente da Secretaria-Geral da Presidência, tem travado essa discussão, tem puxado essa discussão, da mesma forma que no Tribunal Superior do Trabalho, o presidente do tribunal, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, também tem puxado bastante essa discussão, e é claro, o próprio tema 1389 que eu falei no Supremo Tribunal Federal, ele trata disso, né, também de certa forma, porque fala sobre a responsabilidade trabalhista ou uma responsabilidade civil entre duas empresas, né? Mas é aquilo que eu estava falando, isso é uma coisa que vai demorar para ter uma solução final, porque não é só no Brasil. Discute-se, inclusive, no mundo, a criação de tratados, de convenções internacionais no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, que diga a respeito dos direitos e proteções dos trabalhadores de aplicativos. Fim da escala 6x1. Você tem esperança que essa pauta ainda vingue no Brasil? Essa vai ser uma pauta eleitoral, não tenha dúvida nenhuma que ela vai estar presente na eleição de 2026. O próprio presidente Lula já puxou, já deixou claro que vai trazer essa discussão. Eu sou favorável, é claro, à redução da escala 6x1 para 5x2, né? Abrindo, é claro, também possibilidades de outras escalas menores, caso haja acordo, né? Agora, é interessante, porque o Rick Azevedo, que é o vereador lá em Niterói, a Erika Hilton, de São Paulo, ambos do deputado de São Paulo, ambos do PSOL, eles atualizaram uma discussão que é uma discussão anterior, que aparecia para a sociedade 10, 20 anos atrás, naquela discussão do vamos reduzir a jornada semanal de 44 horas para 40 horas semanais, né, com a redução de 6 para 5 dias, porque se a jornada máxima é 8 horas, você tem 8 horas, 5 dias, depois as outras 4 horas no final de semana, no sábado. Então tem essa discussão é uma discussão antiga, de você reduzir isso para 5 dias e a pessoa descansar 2.
muita gente fala, o Brasil vai quebrar se fizer isso. É claro que o debate precisa ser travado, não pode ser bloqueado, e é claro que toda vez que se discutiu uma garantia mínima de dignidade, muita gente dizia que o Brasil ia quebrar. 13º salário, o Brasil vai quebrar. Né? Fim da escravidão em 13 de maio de 1189, o Brasil vai quebrar. Né? Fim do tráfico transatlântico de escravizados, o Brasil vai quebrar. E o Brasil não quebrou. Né? O Brasil não quebrou. O que acontece é que a gente precisa, é claro, fazer a coisa escalonada e debatida. E há espaço para isso. A gente vive, neste exato momento, uma pandemia de burnout. Não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. As pessoas estão fritando diante do excesso de trabalho. E aí culpam o trabalho CLT, culpam o trabalho de jornada, e não tem a ver com o trabalho de jornada. Né? Da mesma forma que eu falei que uma parte da culpa, porque pela CLT, pelo pacote de direitos da CLT ser mal vista, é por causa da má remuneração de alguns empregadores, e por outro motivo é por conta dessa questão da jornada 6x1, ou de jornadas até maiores, situações que permitem jornadas até maiores e fazem com que as pessoas acabem fritando e querendo abandonar esse tipo de emprego. Agora, é possível, é saudável que isso se torne, que seja debatido sim na eleição e que seja implementado, que o governo não use isso simplesmente para tentar sua reeleição e depois esqueça. Temos, diante da emergência climática, da revolução da inteligência artificial, enormes desafios e vamos seguir acompanhando, né, a evolução desses temas. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Sakamoto. Eu que mando um abraço a todos os seus espectadores e até lá. Sucesso na continuidade da divulgação do livro. Obrigado, hein? Um abraço. Eu conversei com o jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto. Falamos sobre o livro O que os Coaches Não Te Contam sobre o Futuro do Trabalho, de autoria dele e do também jornalista Carlos Juliano Barros, ambos fundadores da ONG Repórter Brasil. A obra em lançamento pela editora Alameda analisa criticamente as transformações do trabalho no Brasil e os desafios que elas trazem. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.